Então, Thiago, já iniciou a gravação, pode iniciar. Oi, bom dia a todos. Então, como o professor Anderson falou, meu nome é Thiago Martins, eu sou aluno de doutorado lá do curso de Engenharia Elétrica de Florianópolis, né? E vou dar continuidade à disciplina aí de circuitos digitais, que diz respeito aí à aritmética digital e operações em circuitos, né? Então, nessa aula, nós veremos aí as principais operações, né, as básicas, para entender melhor os processadores e como eles realizam essas operações aritméticas e lógicas, tá? Então, começando ali pelo mais básico, seria a adição e a subtração binária. Então, a adição de dois números binários, ela é efetuada da mesma maneira que na adição de números decimais. Em geral, os mesmos passos eles são seguidos. Contudo, apenas 4 casos podem ocorrer na soma de dois dígitos binários, tá? Então, esses casos são mostrados aqui embaixo. Nós temos o 0 mais 0, que seria 0, o 1 mais 0, que seria 1, 1 mais 1, nesse caso, como é uma representação binária, nós teríamos o vai 1, né, que nós chamaremos aqui de carry. Então, a representação seria 1, 0, teríamos um 0 como resultado, e mais o carry 1. Na operação com 3 bits, no caso, a mesma soma anterior, só que com carry adicionado, nós teríamos o resultado 11. Então, nós teríamos a solução 1 mais o carry 1. Um exemplo é dado nesse slide. Queremos somar o número 9, representado em 4 bits, em 5 bits, desculpa, em 4 bits, e o valor 15 também representado em 4 bits. Então, essa soma é dada conforme foi explicado no slide anterior. 1 mais 1, nós teremos 10, né? Então, aqui no caso, nós teremos 1, né? Aqui na parte superior, adiciona 1. 1 com 1 dá 10 novamente, vai carry 1. 1 com 1 dá 10 novamente, vai carry 1. E aqui nós temos 3 valores somados. E daí o resultado seria 11, esse último é descartado. Bom, na subtração, do mesmo modo, né, que foi feito, com a adição também é feito com a subtração, a gente compara ali com os valores decimais, quando a gente faz a subtração. Então, existem apenas 4 casos também. Nesse caso, nós temos o 0 menos 0, que é 0, 1 menos 1, que é 0 também, 1 menos 0, que é 1, e o 0 menos 1, que nós fazemos igual na operação com números decimais, nós emprestamos o valor da casa decimal ao lado, né? Então, nós teríamos aqui 10 menos 1, e o resultado seria 1. O exemplo, então, é dado aqui novamente. Nós temos 1 menos 1, que é 0, 1 menos 0, 1, 0 menos 1, emprestamos, então, desse cara do lado aqui, daí nós teremos o 10, o resultado é 1. Aqui agora nós temos o 0, então seria 0 menos 1, emprestamos novamente, então nós teríamos aqui 10 menos 1, o resultado seria 1. Ok? E o último, sempre descartado, para a representação manter em 4 bits. Bom, essas duas primeiras operações são mais simples, né? Então, agora, conforme os computadores mais atuais operam, eles utilizam um bit mais significativo como sendo representação de sinal. Então, eles operam tanto com números positivos quanto com números negativos, e é necessário que se inclua algum bit que indique qual que é o sinal, se ele é positivo ou se ele é negativo. Então, esse slide, ele representa o sinal em magnitude, tá? Esse é o nome dado para esse tipo de representação. Nós temos a representação em binário do valor decimal, e o bit mais significativo representa justamente o sinal. Quando ele é 0, ele é positivo, quando ele é 1, ele é negativo. Na aula anterior, se eu não me engano, vocês viram flip-flops, né? Cada flip-flop é utilizado para representar um bit, tá? Apenas para associar ao que vocês tiveram anteriormente.
Outra forma de representar é utilizando o complemento de 2, tá? Esse daqui você utiliza a representação do sinal mais o número de magnitude. E nós temos um outro método que é o mais utilizado, que é a forma do complemento de 2. Primeiro vamos entender o que é esse complemento de 2. Bom, o complemento de 2, ele utiliza duas operações para representar de uma forma diferente o mesmo valor em magnitude, tá? Porém, nesse caso, nós precisamos primeiro aplicar o complemento de 1, que seria esse complemento de 1, ele seria um número binário que ele é obtido substituindo 0 por 1 e o 1 por 0. E o complemento de 2 seria esse primeiro método de complemento de 1 mais a adição de um valor binário no bit menos significativo. Então, o exemplo daqui, nós queremos transformar o número 45 em binário em complemento de 2. Então, nós primeiro aplicamos o complemento de 1, invertemos todos os bits, e depois nós adicionamos 1 para obter o complemento de 2. Então, dessa forma, nós obtemos a representação em complemento de 2. Então, a representação em complemento de 2 ela é dada da seguinte forma. Para números positivos, nós temos a forma binária direta, tá? Da mesma forma que foi feito lá no anterior, ou seja, a magnitude e o zero representando o valor como sendo positivo. Mas, para valores negativos, nós realizamos o complemento de 2. Tá? Por que isso? Nós veremos com mais detalhes adiante, mas isso simplifica muito as operações aritméticas realizadas por dispositivos, por processadores, né? Por lógica computacional. Então, isso é bem interessante. Nós veremos até a parte final da disciplina, isso ficará um pouco mais claro. Então, para realizar a mesma aritmética que nós apresentamos no início, nos 2 primeiros slides, com o complemento de 2, como que ficaria? Então, a adição ela ocorre da mesma forma, já que não muda nada, né? Já que a representação da magnitude ela é feita sem o complemento de 2, então a soma ela se mantém. A subtração, no caso, ela exige alguns passos a mais, tá? Primeiro você precisa pegar, para realizar a subtração, você precisa negar o número do subtraendo. Isso ele mudará, né, para o sinal oposto. E depois você vai fazer uma adição desse número. Ou seja, você vai pegar o número que você quer subtrair, ou seja, aqui no exemplo nós temos o 9, mais 9, queremos subtrair de menos 4. Então, nós aplicamos o método de complemento de 2, invertemos bit a bit e somamos mais 1, e temos o resultado aqui em menos 9. Então, esses dois valores eles podem ser somados para obter o resultado. Conforme na operação apresentada antes, o bit mais significativo que ele pode ser descartado. A representação do valor negativo está nesse bit aqui, no quinto bit. Bom, o círculo numérico, ele faz um resumo disso que foi mostrado até agora. Aqui no círculo externo, ele faz a representação dos números sem sinal, né? Então, ele representa em 4 bits de 0 a 15. O overflow ocorre quando esse valor é ultrapassado. A representação com sinal, ela é dada no círculo interno. Então, nós temos a representação positiva aqui de 0 a 7 e a negativa de menos 1 até menos 8. Tá? Uma questão que pode ser observada aqui também, por que não utilizar apenas o sinal como foi feito no primeiro exemplo? Imagine o valor 0 sendo representado em 3 bits e o sinal em um único bit. Como você conseguiria diferenciar esse valor desse valor aqui? Então, o complemento de 2 ele também resolve esse problema, tá?
Algumas observações também podem ser tomadas aqui no caso anterior, sobre a extensão desses valores. Por exemplo, nós queremos representar apenas com 4 bits, né, nesse caso. Mas e se eu estou trabalhando com um computador de 64 bits? Como eu vou representar esse valor? Eu não posso simplesmente colocar o valor 1 e preencher de zeros aqui, e deixar só o mais significativo como sendo 1. Porque essa representação estaria errada. Então, sempre que tem mais flip-flops, no caso, mais espaços de bits para ser preenchidos, eles têm que ser preenchidos com o valor do sinal. Então, se o sinal é negativo, esse valor na frente vai ser tudo preenchido com o valor 1. Se for positivo, todos com valor 0. Sobre a negação, se você quiser negar um número, é sempre por complemento de 2 também. Se você precisa transformar o menos 4 em 4, você tem que aplicar o complemento de 2. Se você quer transformar o 9 em menos 9, complemento de 2. Então, seguindo adiante, nós temos aqui outra operação que seria a multiplicação binária. A multiplicação, ela também é feita da mesma maneira que nos números decimais, né? Só que aqui fica um pouco mais fácil, que a sua única opção ou é 0 ou é 1. Então, você multiplica e desloca sempre uma casa. Porém, a maioria das máquinas digitais, ela só pode somar 2 números por vez, né? Dois números binários, 2 bits. Então, o que é feito? Primeiro é realizada a soma da primeira parcial, o resultado somado com a terceira parcial, e o quarto resultado, o segundo resultado com a quarta parcial para obter o resultado final. Mais adiante também vai ser mostrado ali como é que funciona a unidade aritmética de um computador, e isso também pode ficar um pouco mais claro, tá? Mas esse daqui é como é realizada a operação nas máquinas. Bom, então, a multiplicação no sistema do complemento de 2, no caso, ela é realizada da mesma forma, né, utilizando o formato binário direto. Se você tem 2 números positivos, você multiplica um pelo outro direto. Se você tem 2 números, um deles é negativo, dois números negativos, então, eles devem estar na forma do complemento de 2, e você pode convertê-los em números positivos e, em seguida, fazer a multiplicação deles. Então, você faz a conversão para o complemento de 2 de ambos, o sinal menos com menos dá mais, então é a mesma representação que no caso decimal. No caso, se você tiver um número positivo e o outro negativo, né, então você terá que pegar a magnitude, né, no caso, convertido em magnitude positiva por meio do complemento de 2, o valor negativo. Aí o produto ele terá um formato de magnitude direta, como no exemplo 1, só que, no entanto, nesse caso, como é mais e menos, você teria um produto que deve ser negativo, né, visto que os números originais eles são sinais opostos. Apenas essa observação. No caso da divisão, ocorre a mesma coisa, né, então o processo para dividir número binário é o mesmo do caso dos números decimais. E aqui nós temos um exemplo de divisão longa, por exemplo, nós dividimos 42 por 6. Então, a divisão é realizada da mesma forma, tá? No mesmo caso que na multiplicação, tem as questões dos sinais ali a serem observadas também. Caso seja necessário, se for um número positivo ou outro negativo, tem que aplicar o complemento de 2 antes de realizar a divisão. Bom, o sistema BCD de representação também foi visto na introdução da disciplina, acho que na primeira aula, se não me engano. Cada dígito decimal ele é representado por um código de 4 bits, certo? Então, o máximo ali os valores representados são de 0 a 9. Então, nesse caso, se a soma ela for menor ou igual a 9, a adição ela é realizada normalmente, né, sem nenhuma mudança.
Aí, no caso, quando a soma ela for maior do que 9, a soma ela será inválida na representação. Então, ela deve adicionar o 6, né, em binário para corrigir esse problema. Então, nós temos um exemplo aqui, 47 e 35 somados. Esse primeiro valor aqui, ele excede o valor 9, né? Então, o que que acontece? Esse valor ele não pode ser representado. Isso não está dentro da codificação BCD. Então, o que nós fazemos é somar mais 6 para corrigir esse erro, e o carry é trazido para o próximo bit, no caso, para o próximo valor, né? Próxima casa decimal. E desse jeito nós conseguimos corrigir. O resultado aqui ele seria 12, né, representado, seria, em hexadecimal, esse resultado seria 7C, né? Então aqui nós teríamos um 7, e aqui nós teríamos um C. E esse valor está fora da representação BCD. Então, para corrigir isso, somamos 6, transformamos ele no valor 2, o carry é adicionado ao 7 e corrige, transformando ele no valor 8. Ok, acho que teve uma questão aqui que deixamos passar, que é a questão do overflow, né? Não sei se o conceito de overflow já foi introduzido a vocês, mas o overflow, ele ocorre quando a soma, ela ultrapassa o número de representação, tá? Então, geralmente, quando você tem uma soma maior do que o número de bits que você representa, o valor que vai aparecer aqui, ele vai estar incoerente. Tem uma técnica que nós utilizamos para identificar quando ocorre esse estouro de buffer. No caso, nós podemos identificar o estouro de buffer quando nós temos 2 bits iguais. Por exemplo, se aqui fosse 1 e aqui fosse... desculpa, aqui fosse 1, já fosse negado, né? E aqui fosse menos também, nós estaríamos somando menos 4 e menos 9, acho que não estouraria ainda, nós precisaríamos de um valor maior. Mas com um valor maior, nós estouraríamos o buffer, e ele seria representado por essa sequência de valores aqui. Nós teríamos que indicar tanto o sinal dos dois valores, né, com o resultado. Se o resultado for diferente desses valores de sinal, significa que ocorreu um estouro de buffer, tá? Isso lá na aritmética com circuitos nós podemos ver com mais detalhes. Mas, a princípio, essa é a representação no estouro de buffer. Estouro de um overflow. Apenas para citar aqui, talvez eu deixe um exercício para fazer, mas a representação em hexadecimal é apenas uma forma mais eficiente de representar os números binários, né? Conforme foi mostrado aqui, eu poderia ter representado 7 e C nesse resultado, ao invés de utilizar a codificação BCD. É uma outra forma de representação apenas. No caso, então, da adição hexadecimal, você deve somar os dois dígitos em hexadecimal, inserindo ali mentalmente o equivalente decimal dos dígitos maiores que 9. Se a soma ela for maior ou igual a 15, então o resultado dela ela pode ser expresso em dígito hexadecimal. Se a soma ela for igual a 16 ou maior, então subtraia 16 e passe um carry para a próxima posição do dígito, né? Então ali o seu limite seria 15 de representação, o valor equivalente a f. Na subtração, então, é o mesmo método utilizado no binário. Uma vez que você tenha o valor ali para subtrair, você deve aplicar o complemento de 2 do binário, e então você converte em hexadecimal novamente. Um outro método ali mais simplificado, né, para você obter o complemento de 2 do hexadecimal, seria você somar 1, você subtrair, no caso, o valor hexadecimal de f, que seria o máximo que você teria,
e somar mais 1. Então, esse resultado ele será o complemento de 2 e você pode realizar a subtração. Ok. Então, aqui na imagem nós temos a exemplificação do diagrama de blocos de uma unidade lógica aritmética, né? Em resumo, uma unidade lógica aritmética de um computador, ela deve ter esses componentes, ou pelo menos essas conexões, né? Você tem uma unidade de controle que informa quais são as operações a serem realizadas, você tem uma unidade de memória onde você tem os dados armazenados, você possui pelo menos 2 registradores, o acumulador e o registrador B, nós podemos chamar aqui também de registrador A, né? E nós temos o circuito lógico que realiza as operações. Então, um exemplo prático de como ocorreria uma operação nesse bloco aqui. O controle, ele recebe aqui um comando de soma, por exemplo. Você tem aqui a unidade de controle recebe soma, e identifica que o comando exige que um valor da memória será utilizado para calcular essa soma. Vou botar aqui o valor 1. Com um segundo valor. Então, no caso, o controle ele recebe a instrução, o endereço da memória e adiciona o valor ao acumulador. A memória, então, ela passa aqui outro valor para B, para o registrador B, ou, no caso, nós poderíamos ter também aqui, esse valor do acumulador pode ser transferido direto da unidade de controle, né? Também seria uma opção, mas aqui vamos utilizar a soma de 2 valores da memória. Ele carrega os 2 registradores, e um terceiro passo, o circuito lógico, ele faz a soma desses valores que estão armazenados no registrador A e no registrador B, e o resultado, ele é armazenado em A. No fim dessa operação, nós podemos manter esse valor em A para uma próxima operação, ou nós podemos salvar esse valor na memória. Então, esse é um diagrama de blocos simples de uma unidade aritmética. Ok. Nesse slide, então, é mostrado ali como é que é um processo típico de adição binária. Como vocês podem notar, é basicamente o que nós vimos anteriormente de uma adição realizada na mão ali, né? Então, o circuito, ele sempre vai realizar a operação individual, bit a bit, e passar o resultado para a próxima operação, tá? Imagine que cada um desses blocos aqui, desses bits, seja um circuito. Então, nós conseguimos replicar o mesmo circuito que tem aqui para cá, para cá e para cá, e conforme nós precisarmos, né? Desde 8 bits até 64 bits, que são as máquinas aí mais atuais. Então, num processo típico de adição binária, nós temos aí 2 valores, um armazenado no acumulador e um armazenado no registrador. Nós temos a soma, que é uma das saídas, né, do sistema. A outra saída é o carry, que deve carregar a próxima operação. Então, com base nessa operação, nós conseguimos montar um circuito básico, que nós chamaremos aqui de full adder, que é o somador completo. Então, o diagrama de blocos aqui do somador paralelo de 5 bits, usando somadores completos, ele tem, novamente, o registrador B representado acima. Nós temos o registrador A, ou o acumulador representado bit a bit aqui embaixo também. A saída de cada uma das operações. E mais o carry do resultado de cada uma das operações. Note aqui que tem um carry também, porque o circuito ele se replica, né? Então, ele teria uma entrada conforme igual aos demais. Pode-se imaginar que isso daqui sempre vai ser 0,
Porém, nós vamos ver mais adiante que nem sempre isso daqui é zero, tá? E remete àquela questão da subtração. Esse valor aqui é importante para a subtração. Ok. Então, com base nas informações obtidas até o momento, nós iremos projetar um circuito somador completo. Então, a partir da tabela verdade desse circuito, nós iremos desenvolver esse full-adder. Então, para cada entrada, né, conforme foi observado aqui, nós temos 3 entradas, né, A, B, C, e 2 saídas, que seria o C1, né, o próximo, e o S, que seria a representação do resultado. Então, como nós vimos lá nas operações, se nós temos 3 valores zeros, a saída vai ser zero. Agora, se nós tivermos uma adição, como por exemplo aqui, somamos 1 com 1, o resultado vai ser zero, o carry out vai ser 1. Ok? Nesse caso, então, se não me engano, o professor Anderson passou para P1 os métodos de soma de produtos, correto? Então, nós aplicamos o mesmo método de soma de produtos aqui para projetar o circuito. Então, esse é o método mais utilizado aqui nesse caso. Então, todas isolamos, né? Vamos resolver primeiro para S. Então, a soma dos produtos é dado pelas linhas que tem a saída igual a 1. Então, nós temos essas duas aqui, mais esta e esta que é representada nessa linha. Então, nós temos AB negado e temos o C ativo, representado aqui. Após realizar esse levantamento, então, das informações, nós utilizamos aqueles métodos que vocês viram lá de fatoração, né, da álgebra booleana, circuitos lógicos, para obter o resultado na saída. E da mesma forma é feito com Cout. Utiliza também a soma dos produtos e o resultado é obtido com fatoração, álgebra booleana lá e circuitos lógicos combinacionais. O resultado, então, ele pode ser observado nesse diagrama de blocos. Tá? O resultado de S, então, é o conjunto de A com o exclusivo de B ou exclusivo C, né, representado aqui nesses blocos. E o carry é determinado por BC mais AC mais AB, que é representado aqui por esse bloco. Essa sequência para resolução de projetos de circuitos, ela pode ser replicada para casos específicos também, tá? Onde você tem algumas saídas, alguns circuitos especiais, você pode projetar de forma exclusiva. O método de Carnot aqui, o mapa de Carnot, ele retorna basicamente os mesmos resultados para C, tá? E em S ele não traz essa simplificação, que é tida pelo exclusivo aqui. O exclusivo ele é observado aqui nessa sequência. Outro exemplo também é o meio somador, tá? Nós estamos projetando aqui um somador completo, mas também temos a opção de um meio somador, que ele não possui o carry de entrada. Ele soma apenas 2 bits, ou seja, o registrador A mais o registrador B, e continua com as duas saídas, C e Cout. Isso daí é um exemplo de circuito aí, específico, né? Circuito... Um exemplo do circuito que você projetou exclusivamente para uma determinada ação. Agora o somador paralelo completo com registradores. Então, em geral, os somadores eles possuem então os registradores, né?
conforme foi visto lá nos blocos. E ele possui aqui flip-flops para cada registrador, para cada bit, no caso. Então, nós armazenamos os valores nas entradas aqui, por exemplo, do registrador B através de D, e através da entrada load, nós carregamos em B3, no valor em B, de B3 a B0. A mesma coisa ocorre aqui no flip-flop inferior. Nós carregamos os valores em D, e a partir do sinal de clock, ou transfer, nós habilitamos o valor para A. Né? Então, apenas limpando a tela aqui. Vamos verificar uma sequência de operação desse circuito. Aqui no slide abaixo nós temos os sinais que são usados para a soma de números binários provenientes da memória e para armazenar os resultados no acumulador. Então, o primeiro sinal que nós temos aqui é o clear, que ele está em nível lógico alto e passa momentaneamente para nível lógico baixo, limpando todas as saídas do flip-flop inferior dos registradores A. Então, como é representado aqui pela bolinha, ele no caso do flip-flop, ele é limpo, quando um nível lógico baixo é identificado. Então, todas as saídas se tornam zero a partir de T1. Considerando que nós temos um valor zerado aqui, nós não teremos uma saída em S3, né? Porque se nós temos zero em todos os registradores A e zero em todos os registradores B, o resultado da soma será zero em S. Ok? Então, nós limpamos o nosso somador. A próxima etapa, ela seria T2, quando o load é habilitado. Quando o load é habilitado, o que acontece? O valor que está contido em D é passado para B. Né? Vamos chamar esse valorzinho aqui de um X qualquer. Então, esse valor ele fica pronto para a soma. Logo em seguida, é realizado T3. Certo? O que acontece? Esse valor armazenado em B, antes de T3, esse valor armazenado em B é somado com zero, e esse valor que estava aqui é o mesmo que será visto em D, o valor X. Ok? A partir do tempo 3, o que acontece? Transfer habilita o flip-flop e o valor D é passado para A. Então, aquele valor que foi obtido da memória no primeiro instante, nessa etapa aqui, o valor que estava na memória aqui, que foi passada para o registrador B e agora está no registrador A, ele está habilitado com esse primeiro valor da memória. Qual que é a intenção a partir de agora? Carregar um segundo valor em B para realizar uma soma. Então, novamente ocorre um load, carregando o segundo valor em B. Então, agora nós teremos aqui um valor Y, né? E aqui nós teremos um valor X. Momentaneamente, a saída agora ela vai ser XY. Ou seja, dois valores obtidos da memória. A partir do próximo sinal de transfer, o valor ele será carregado em A, novamente. Esse valor, resultado dessa operação, ela pode ser utilizada novamente para fazer uma outra operação, ou ela pode ser armazenada na memória, ou transferida para outra funcionalidade, ok? Esse circuito que faz essa operação de salvar na memória não está descrito aqui, tá? Ok. Então, esses circuitos, eles podem ser encontrados hoje, inclusos em circuitos integrados, tá? Você consegue obter esses circuitos
como esse dado no exemplo aqui, o 74HC283. Ele é um somador completo de 4 bits, igual esse que nós observamos aqui, né? E ele ainda possui uma vantagem. Qual que seria essa vantagem? Ele tem um antecipador, né, de carry. Por que esse antecipador de carry? O limite operacional, a velocidade do nosso circuito, ele é determinada pelo carry. Apesar dele ser paralelo, ele tem um tempo de propagação de sinal, tá? Ou seja, essas operações, elas são todas feitas de forma paralela. Tudo ocorre de forma paralela. Porém, o último valor depende desse sinal de carry, que depende desse sinal de carry, que vai depender desse sinal de carry, que vai depender desse sinal de carry. Então, cada uma das operações tem um atraso, mesmo de hardware. Esses atrasos são somados e a soma total, ela é vista aqui no tempo da saída do resultado do último bit, né? Então, nós temos um tempo de propagação desse sinal. E o que esse circuito faz? Ele faz um adiantamento desse carry, né? Não vamos entrar em detalhes dessa parte do circuito, que não vem ao caso, mas apenas para exemplificar. Então, da mesma forma, ali nós temos entradas de 4 bits para um registrador, entrada de 4 bits para outro registrador, entrada carry, saída carry e resultado. No caso, nós podemos utilizar esse circuito em cascata, né? Aqui no caso, um exemplo para a utilização de 8 bits, utilizaríamos um dos circuitos para representar, para somar os 4 bits menos significativos, e um outro circuito para soma dos outros 4 bits mais significativos. Ok, agora, pensando no circuito com complemento de 2, né, como mencionado anteriormente lá, a maioria das unidades aritméticas, elas possuem a representação em complemento de 2, né? Como mencionei anteriormente, isso facilita bastante na hora da operação, e agora que nós vamos ver o porquê. Então, aqui, o circuito simples para soma paralela, né, aqui ele diz, né, o somador paralelo usado para somar e subtrair os números do sistema do complemento de 2 é o mesmo, tá? Então, a única coisa que vai mudar é aqui na entrada. O que acontece? Você tem a parcela, soma com a segunda, você tem o resultado, conforme feito no binário normal, né? A representação de sinal aqui. Quando você faz a subtração, o que você precisa fazer? Conforme nós vimos anteriormente, você precisa aplicar o complemento de 2 para a subtração. O que é o complemento de 2? É o complemento de 1, ou seja, a negação de bit a bit de cada um, mais o valor 1 da entrada. Agora vem aquela questão do carry 1. Por que ele precisa ser 1 às vezes? Justamente para realizar a operação de subtração. Você faz a inversão, adiciona 1, e o resultado vai ser a diferença entre os valores. Agora, como colocar os dois no mesmo circuito, né? Tanto a soma positiva, tanto a soma quanto a subtração. Bom, o somador subtrator em paralelo, ele é usado em complemento de 2, ele possui um circuito adicional justamente para realizar essa identificação. Então, nós temos aqui a identificação mais um sinal que identifica a adição e mais um sinal que identifica a subtração. Esse sinal ele vem lá do controle, lá daquele diagrama de blocos que a gente viu. Então, o registrador ele vai ter aqui uma saída normal e uma negada para cada bit do registrador. É feita a AND com o valor obtido, então, se houver aqui o valor para ser representado negado, ele faz uma AND com o sub. Se for com uma adição, ele faz aqui
com 7, no caso, um AD, e depois ele faz um OR, tirando o resultado, né? Então, um exemplo aqui, vamos colocar 1, 0, 1, 0. Se nós temos um AD1 aqui, o nosso sub, obviamente, vai ser 0. Então, ele faz aqui, um AND, o resultado aqui é 0, né? Obviamente, o resultado disso aqui vai ser 0 também, e aqui vai ser 0. Se nós temos um aqui, né, temos um AND, o resultado aqui vai ser 1, e aqui vai ser 0. Então, nós temos 0 e 1, e o resultado aqui vai ser 1. Agora, se a gente tiver 1 aqui e 0 em cima, o que vai acontecer? Aqui nós vamos ter 0 novamente. Desculpa. Ok. Aqui nós teremos 0. Não, desculpa. Nós temos 0, esse valor é negado. Nós teremos 1 aqui, 1 aqui, nós teremos 1 na saída do AND, e o OR será 1 aqui também. No caso, o inverso ocorre aqui, nós temos 0, 0 AND 1 continua sendo 0, e nós teremos o 0 aqui na saída. E o que acontece com esse sinal de entrada carry 1 é acrescentado para realizar a operação, ou seja, complemento de 2 realizado nesse circuito aqui. Ok? Então, basicamente, esse daí é o circuito somador-subtrator completo com complemento de 2. Bom, as unidades aritméticas, elas também são encapsuladas em circuitos integrados, né? Então, algumas podem ser bem complexas, mas aqui nós iremos trazer um exemplo bem simplificado de uma dessas unidades aritméticas, que seria esse modelo aqui, né? Então, nós temos as entradas dos registradores novamente como sendo A e B, 4 bits cada um. A saída em F, o carry na entrada, carry na saída, um sinal para representar o overflow, ok? E um sinal para selecionar qual vai ser a operação realizada, tá? Então, aqui nesse caso, tem algumas operações que podem ser realizadas dentro dessa aula. A tabela, ela mostra essas operações. Então, se eu tiver uma entrada, por exemplo, 000 em S, ele vai dar um clear e a minha saída F vai ser toda zerada. Se eu tiver S0 igual a 1 e o restante sendo 0, a operação que será realizada é B menos A. Se 0, 1 e 0, A menos B. Né? Aqui ele ainda explica, ó, tem a operação de subtração, então necessariamente a entrada precisa ser 1. O carry de entrada precisa ser 1. Se tem uma adição, carry necessariamente 0. Ele ainda pode realizar operações como ou exclusivo, ou AND, e um último que é o preset que coloca todos os valores em 1. Ok? Bom, então esse é o conteúdo da aula de hoje. Eu gostaria de adicionar algumas observações aqui. Por exemplo, quando nós estamos trabalhando com registradores, tá? É interessante utilizarmos a representação mais comum para esses dispositivos. Então, se eu quiser representar ali o registrador B, eu vou colocar ele entre colchetes, tá? E então representar o que eu tenho dentro de cada um dos meus flip-flops. Apenas uma observação para a anotação desses dispositivos. Outra questão é o overflow, né, que eu tinha comentado com vocês. Como identificar esse overflow? Um circuito adicional pode ser colocado. Desculpe, alguém chamou?
Ok. O complemento não, desculpa, o overflow ele pode ser identificado aqui com o carry, né? Como eu mencionei para vocês, e com a saída, né? Com o resultado. Vamos colocar um exemplo aqui. Se eu tiver, por exemplo, uma soma de números positivos aqui, vamos colocar o 9. Deixa eu sair do modo de apresentação, que eu acho que fica mais fácil. Ok. Vou adicionar uma caixa aqui. Se eu tiver, por exemplo, aqui o valor 9, que ele é 01001, tiver o valor 8, que é 01000. Né? A soma desses dois, ele vai exceder os 4 bits, certo? De representação. Que a soma máxima, no caso, deveria ser o F, né? Que é 1. Então, essa soma ela vai exceder esse valor. Vamos fazer ela aqui, ó. Ok, o resultado, então, seria 1 na primeira casa, 0, 0. Deixa eu colocar lá no espaço. Aqui. O resultado dessa soma seria 0 também, com carry 1 aqui nesse bit, certo? Então, observe, olha o que nós conseguimos aqui. Nós temos uma soma que deu errado. Essa representação aqui não é 17, certo? E nós temos um valor aqui estourando o nosso limite de representação. Repare que esse valor, esse estouro do overflow, ele só ocorre quando a gente faz a soma entre dois valores com o mesmo sinal, certo? Então, se aqui for 0 e aqui for 0, né? Aqui nós teremos um resultado, desculpa, na representação do sinal aqui. Se aqui for 0 e aqui for 0, o resultado tem que ser 0, porque se ele for 1, nós teremos um overflow. Se aqui for 1 e aqui for 1 também na representação do sinal, aqui também tem que ser 1. Se for 0, é estouro, né? É overflow. Então, como a gente pode fazer isso? Consegue fazer com duas portas ou exclusiva, uma negada e uma exclusiva normal. Então, nós temos aqui uma ou exclusiva negada, para esse caso, né? Faz a comparação entre um ou exclusivo. O resultado disso daqui faz com um ou exclusivo com esse outro sinal aqui, nós identificamos no nosso circuito lá, conectando, fazendo algumas conexões, né? Aqui nós conseguimos identificar qual que é, quando ocorre o overflow. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pode comentar. Estou à disposição para tirar dúvidas.